Então, bom dia aí para todo mundo. Vamos iniciar, como sempre, fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que, celebrando o mistério da ressurreição do Senhor, possamos acolher com alegria a nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em João, capítulo 10, do versículo 22 ao versículo 30. Então, nós estamos sempre meditando sobre este tema, da revelação de quem é Jesus, isto é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E mesmo Jesus ensinando mais do que com palavras, mas com as próprias atitudes, que de fato ele é o bom pastor, há sempre uma resistência. É justamente isso que o Evangelho de hoje nos fala. Então os judeus estavam ali por perto, ouviram este ensinamento de Jesus e fazem uma pergunta: até quando nos deixarás em dúvida se tu és o Messias? Então, se és o Messias, então diz-nos abertamente. E Jesus insiste que já disse. Mas como foi que Jesus disse, ou como Jesus estava dizendo que era o Messias? Com as suas atitudes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. E quais são essas obras? As obras que Jesus realizou no Evangelho de São João são os 7 sinais. Até agora, Jesus realizou 6 desses sinais. Então, as bodas de Caná inicia o Evangelho no capítulo 2, dizendo justamente isso. Jesus realizou o princípio dos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, nós temos aqui o primeiro sinal de Jesus. Depois nós temos o segundo sinal de Jesus, que é a cura do filho do oficial romano. E pela palavra de Jesus, então, esse jovem recuperou a saúde e, portanto, um outro sinal de Jesus, uma outra obra que ele faz em nome do Pai. Depois, Jesus vai a Jerusalém e lá encontra na porta das ovelhas aquela multidão de enfermos e Jesus cura o paralítico. Então, de novo, nós temos uma outra obra de Jesus. Em seguida, Jesus conduz o povo para a nova Páscoa e multiplica os pães e os peixes, inaugurando essa nova Páscoa, a Páscoa definitiva, já anúncio da própria Eucaristia, a celebração do memorial pascal. Depois deste acontecimento, Jesus caminha sobre as águas, o quinto sinal, a quinta obra que Jesus faz para dizer que está acima do mal e da morte. Depois, Jesus, ainda em Jerusalém, cura um cego de nascença, no capítulo 9, no capítulo anterior a este que nós estamos meditando. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo e restituir à vista aquele cego não é apenas curá-lo de algo material físico, mas também é um anúncio de que Jesus vem ao mundo como luz e ilumina todos aqueles que acreditam nele. Então, nós temos aí o sexto sinal. E falta apenas um, no capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus realizou todos esses sinais. Por isso que ele diz: as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. E eles ainda estão pedindo, ainda estão em dúvida, ainda estão perguntando se de fato Jesus é o Messias. Mas se Jesus realizou todas essas obras, todos esses sinais, como dizíamos, ele não estava falando simplesmente com palavras, querendo convencer as pessoas que o escutavam que ele era o Messias, mas Jesus estava provando que era o Messias justamente através das obras que ele fez em nome do seu Pai. E agora, neste capítulo 10, que trata sobre o tema do bom pastor, Jesus insiste que todas essas obras que ele realizou
tem uma única finalidade. E qual é essa finalidade? Manifestar a sua glória, e a glória de Jesus é o seu amor infinito, o seu amor até os extremos, e esse amor que dá a vida. Por isso que nós ouvimos ontem, o texto anterior, onde Jesus afirmava: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E, portanto, as obras que dão testemunho de Jesus têm essa força de revelação. Como nós recordamos agora, os 7 sinais que Jesus realizou e que foram apresentados no Evangelho de São João como a totalidade, o número 7, que indica a totalidade daquilo que Jesus realizou, mesmo sabendo que ele fez muitos outros sinais, como o próprio São João, no final do Evangelho, na sua conclusão, vai dizer: se fôssemos escrever todos os sinais que Jesus realizou, então os livros do mundo inteiro não seriam capazes de conter tudo isso. Então, a obra de Jesus é justamente a salvação que ele vem realizar. E que, como já sabemos, a salvação que é a vida em plenitude. Jesus também diz algo muito significativo no Evangelho de hoje, quando se refere às suas ovelhas. Então, Jesus distingue as suas ovelhas de outras ovelhas. E qual é essa distinção? A fé. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Então, as ovelhas de Jesus aderem a ele pela fé. E como é o processo de adesão e de seguimento de Jesus? É orientado, também por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, escutar a voz. Escutar a voz não é só uma percepção auditiva. Escutar na Bíblia significa obedecer. Então, obedecer à voz de Jesus. Claro que essa voz tem um conteúdo, que é o seu ensinamento. E a outra distinção entre as ovelhas de Jesus e as outras ovelhas é que as ovelhas são conhecidas por ele. Eu as conheço. Então, esse conhecimento de Jesus não é uma informação teórica, mas é a partir de uma convivência. É impossível conhecer se não se convive. E, por fim, a outra distinção das ovelhas de Jesus é que me seguem. Então, o seguimento de Jesus é o grande sinal de que, de fato, nós somos membros do seu rebanho, somos ovelhas do seu redil. E, de novo, o que é que Jesus faz com as suas ovelhas? Dou-lhes a vida eterna e elas jamais perecerão. E algo também de um significado muito profundo nessas palavras de Jesus no Evangelho de hoje é a garantia que ele dá de que ninguém pode arrancar da mão dele as ovelhas que o Pai lhes confiou. Então, o Pai, e aqui Jesus diz: meu Pai que me deu estas ovelhas. Então, é uma palavra de Jesus que nos conforta. Nós somos membros do seu rebanho porque o Pai deu a cada um de nós e a nós todos a Jesus. Então, é o Pai que dá ao Filho o seu rebanho para que ele cuide com solicitude, com carinho, com cuidado, e é isso que ele faz conosco. Então, que de fato sejamos ovelhas conhecidas pelo pastor, ovelhas que escutam a voz do pastor, ovelhas que conhecem o pastor e ovelhas que seguem o pastor. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.